Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um livro que me surpreendeu muito, um livro que eu gostei bastante de ler, Frankenstein, e que descobri que na verdade Frankenstein não é um monstro, né? Como muita gente acha. Frankenstein é o cientista, o Victor Frankenstein. Falar um pouquinho do contexto da obra, falar um pouco da Mary Shelley também, e falar do movimento artístico na qual a obra é feita, né? Que é o romantismo, e falar um pouco disso e trazer algumas poucas curiosidades sobre o livro. Vou começar pela mais recente curiosidade sobre o Frankenstein, é o livro da Mary Shelley, publicado em 1818, quando ela só tinha 19 anos. O livro ele fez 200 anos em 2018, e a Beija-Flor de Nilópolis, do Carnaval do Rio de Janeiro, usou o tema do Frankenstein para dizer que o monstro é aquele que não sabe amar. E aí depois também pegou vários contextos da política brasileira, da sociedade brasileira, né, dos excluídos e tudo mais. E a Beija-Flor foi campeã, com um samba muito bom, assim, um samba bem legal. Eu gosto bastante de carnaval, de sambas enredos e tudo mais. E o desfile começa com a agonia do Victor Frankenstein no barco, né, que é uma cena que é logo no início, que ele encontra um barco e começa a contar a história dele na perseguição que ele faz ao monstro, né, à criatura que ele criou, né. A Mary Shelley estava num castelo com o marido dela e o Lord Byron, né, que era um amigo deles, um poeta muito famoso na Inglaterra, e eles meio entediados, porque chovia bastante, eles estavam numa região de praia e não tinha muito o que fazer, eles começaram a ler algumas histórias de terror, ficaram bem impressionados com essas histórias, e resolveram, os três na verdade, fazer uma disputa de quem escrevia o conto, ou o livro, ou a história mais terrorífica, né? E ela levou bastante a sério, assim como o Lord Byron também, mas ela construiu um livro em poucas noites, um livro que é um clássico, né? Um clássico que estreia o terror de ficção, né? O terror um terror fantástico, né? Porque a história ela se encaixaria facilmente no que é conhecido hoje em dia como um realismo fantástico. É a construção de uma vida, a construção de um ser por um cientista. Só que a obra da Mary Shelley é uma obra reacionária, porque ela faz parte do movimento romântico, do romantismo, que estava muito em voga na Europa, né, após o internacionalismo de Napoleão ter sido derrotado. Então os países começam a se fechar dentro de um sentimento de nacionalidade. E esse sentimento de nacionalidade só vai ser possível através da criação artística do romantismo. O romantismo é uma reação, né, ao iluminismo, ao progresso, à ciência. Então a Mary Shelley também, com o livro Frankenstein, ela quer dizer que a ciência saiu do controle, a ciência vai criar monstros, o progresso é ruim, a gente tem que voltar a uma época romântica sem o iluminismo, sem esse desenvolvimento tecnológico, sem o desenvolvimento científico, porque é o que vai acontecer, monstros serão criados e esses monstros, ao ser colocados em choque com a sociedade, vão se tornar maus, vão se tornar ruins, logo vão cometer crimes, como acontece no livro, acontece com o monstro isso. Mas o monstro só se torna ruim porque ele começa também a ser violado, ele começa também a sofrer falta de amor, de atenção, de afeto, e começa a ser também humilhado, apedrejado, até que chega um ponto em que ele resolve se vingar de tudo isso, né? O homem nasce bom e a sociedade o transforma. Então tem todo um jogo psicológico também, o Frankenstein, o livro da Mary Shelley, dizer que a ciência, né, o iluminismo vai transformar o mundo, mas vai transformar o mundo e criar monstros, criar aberrações. Então esse sentimento de nacionalismo que vai aflorar muito na Europa até 1870 com as unificações tardias de Itália e Alemanha, que vai depois gerar o sentimento de nacionalismo da Primeira Guerra Mundial, e que nos anos 20 e 30 vai gerar o fascismo e o nazismo, né? Esse sentimento ultranacionalista, radical, aflorado demais, ao ponto de causar uma guerra, de querer matar e exterminar outras raças, né? como se chamavam, né, na época. Então o Frankenstein ele é um livraço, super bem escrito. Essa edição é lindíssima da Excelsior, ela é ilustrada e a leitura flui bastante, é um livro muito bonito, assim, as páginas são pretas, ele é um livro belíssimo e a história é maravilhosa, um clássico enorme, assim, no sentido de discussão filosófica. Quem é mais monstro, né? É o homem que cria uma vida e a abandona, ou é o monstro, entre aspas,
criado que se torna literalmente, além de fisicamente, se torna um monstro ao cometer crimes, a matar pessoas. Quem é mais monstro, né? O homem ou a sua criação? E esses eram os comentários que eu queria fazer, trazer essas curiosidades. A Mary Shelley era muito jovem quando escreveu, 19 anos de idade, escreveu um clássico incrível. Na verdade, ela tinha 19 quando o livro foi publicado, em 1818. Ela começou a escrever o livro quando ela tinha 17 para 18 anos, né? E é um livro que é uma reação ao progresso. Então, o progresso é um livro negacionista, no caso, em termos de movimento artístico, né? Porque ele simplesmente diz que o progresso vai criar monstros, como o Frankenstein criou o monstro, né? O Frankenstein não é o monstro, né? E é engraçado, né? Porque a gente sempre fala que alguém parece o Frankenstein dizendo que a pessoa é feia, né? Na verdade, agora quando a gente fala você parece o Frankenstein é porque você é um cientista que criou uma vida humana. É isso aí. Um abraço para vocês.